Falávamos nos dois últimos vídeos sobre os primórdios de uma concepção político-filosófica que ficou conhecida como contratualismo. Iniciamos falando sobre Thomas Hobbes e depois falamos sobre John Locke, os quais possuíam algumas concepções distintas. Em geral, todos os contratualistas partem do pressuposto de abstração de uma sociedade anterior ao estado social ou civil, chamada de estado de natureza. Eles diferem como concebem o ser humano nesse estado de natureza, e de como se deu a passagem ou a necessidade da criação do estado civil. Esse estado civil consistiria numa espécie de contrato tácito entre os indivíduos que encontram nele a possibilidade de resguardar seus direitos fundamentais. Outro pensador que formulou uma teoria contratualista, assim como Hobbes e Locke, foi o filósofo de origem franco-suíça Jean-Jacques Rousseau. Em sua obra Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, ele glorifica os valores da vida natural e ataca a corrupção, a avareza e os vícios da sociedade civilizada. Exalta a liberdade que o selvagem teria desfrutado na pureza do seu estado natural, contrapondo à falsidade e ao artificialismo da vida civilizada. Já em outra obra, do Contrato Social, Rousseau foi mais além, procurou investigar não só a origem do poder político e a existência ou não de uma justificativa válida para os indivíduos, originalmente livres, terem submetido sua liberdade ao poder político do Estado, mas também a condição necessária para que o poder político seja legítimo. O homem nasceu livre, e não obstante, está acorrentado em toda parte. Julga-se senhor dos demais seres sem deixar de ser tão escravo como eles. Como se tem realizado esta mutação? Ignoro. Que pode legitimá-la? Creio poder responder a esta questão. Rousseau defende a tese de que o único fundamento legítimo do poder político é o pacto social pelo qual cada cidadão, como membro de um povo, concorda em submeter sua vontade particular à vontade geral. Isso significa que cada indivíduo, como cidadão, somente deve obediência ao poder político se esse poder representar a vontade geral do povo ao qual pertence. O compromisso de cada cidadão é com o seu povo. E somente o povo é a fonte legítima da soberania do Estado. Essencialmente, em Do Contrato Social, Rousseau define o pacto social nos seguintes termos. Cada um de nós põe sua pessoa e poder sob uma suprema direção da vontade geral, e recebe ainda cada membro como parte indivisível do todo. Assim, cada cidadão passa a assumir obrigações em relação à comunidade política, sem estar submetido à vontade particular de uma única pessoa. Unindo-se a todos, só deve obedecer às leis, que, por sua vez, devem exprimir a vontade geral. Respeitar as leis é o mesmo que obedecer à vontade geral e, ao mesmo tempo, é respeitar a si mesmo, sua própria vontade como cidadão, cujo interesse deve ser o bem comum.